Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo aqui. Agora eu vou fazer uma função que é uma função para alocar um vetor dinamicamente. Na verdade é a alocação de matriz, né, dinamicamente. Vamos utilizar para isso ponteiros de ponteiro. Então ponteiro de ponteiros na verdade é um ponteiro que aponta para uma outra variável que é do tipo ponteiro, para aquele tipo de dados que a gente está trabalhando, né? Vamos chamar a função de alocar matriz. E aí eu vou passar o número de linhas e o número de colunas que eu preciso alocar. Vou explicar melhor por que a gente vai usar um ponteiro de ponteiro. Então, a ideia é o seguinte, ó. Meu ponteiro de ponteiro é uma variável que vai ser a minha matriz, que eu vou declarar dinamicamente. Então, eu preciso de uma variável do tipo ponteiro de ponteiro, que eu vou chamar de matriz. Tá? E, consequentemente, eu vou retornar essa matriz, que é minha matriz alocada. Nesse miolo aqui, eu preciso fazer a alocação da matriz. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse ponteiro de ponteiro e vou utilizar a alocação com a instrução calloc. A instrução calloc, para usar a instrução calloc, eu preciso da biblioteca stdlib. O calloc é uma função que aloca um espaço de memória, né? Eu indico o tamanho do meu espaço de memória e ele devolve um espaço alocado com um determinado tipo de dados que eu vou passar o seu tamanho. A função calloc ele retorna um ponteiro void, então eu preciso fazer uma conversão de tipo de dados para o tipo que eu quero. Nesse caso que eu estou fazendo aqui é um ponteiro de ponteiro para inteiros. Então eu vou fazer um cast, né, uma conversão de tipo de dados do calloc para ponteiro de ponteiro. Primeiro parâmetro, então o calloc passa, eu preciso de dois parâmetros, então o primeiro parâmetro eu vou indicar primeiro o número de linhas. E o segundo parâmetro eu vou dar um sizeof no tipo de dados que eu quero alocar. Nesse caso eu vou declarar o sizeof de int asterisco. Por que isso? Nesse primeiro instante, o que eu estou fazendo aqui é alocando um vetor, né? Um vetor que o tamanho do meu vetor é o número de linhas. Para cada linha, ele vai comportar um ponteiro. Então, estou alocando aqui um vetor de ponteiros. Faz sentido? Então, eu pego isso aqui, passo como parâmetro o tamanho do meu vetor, tamanho do meu número de linhas que eu preciso alocar, passo a chamada da função calloc e ele retorna para mim um vetor de ponteiros na matriz, que é a minha variável que eu vou devolver lá para a função principal. Bom, uma vez que eu declarei um vetor de ponteiros, para cada entrada do meu vetor de ponteiros, eu vou alocar um novo vetor. Agora um vetor do tipo de dados que eu preciso declarar, né? Então vou fazer um for varrendo de 0 até o número de linhas. E para cada linha da minha matriz, para cada posição i da minha matriz, eu vou alocar um vetor que vai ter o número de colunas, o sizeof de int. E agora, para cada posição aqui do meu vetor de ponteiros, eu aloquei um vetorzinho em que cada posição do meu vetor é um inteiro. Ou seja, eu tenho
uma matriz com n linhas e para cada linha eu tenho n colunas do tipo inteiro. Então ele vai alocando para mim a cada linha ele vai alocar um vetorzinho. Então na posição 0 ele vai alocar um vetorzinho, na posição 1 ele vai alocar outro vetorzinho, até que ele alcance o número de linhas necessários para completar o número de quantos vetores que eu preciso para completar aquela matriz. Então eu retorno a matriz para a função principal. Como que eu uso isso? Lá na função principal eu declaro um ponteiro de ponteiro, que é a minha matriz, e chamo a função alocar matriz. E digo as dimensões, número de linhas, sei lá, 4 linhas e 3 colunas. E aí ele vai fazer tudo isso. Entra aqui, aloca um vetor de ponteiros e para cada linha aloca um vetorzinho de inteiros. Depois que eu fiz isso, eu posso fazer a leitura dos dados, por exemplo. Então eu posso fazer uma função void aqui que faz a leitura dos dados. Então eu vou passar aqui o número, um ponteiro de ponteiro, que é a minha matriz. Vou passar o número de linhas, vou passar o número de colunas. E vou fazer a leitura da matriz. Como que eu vou fazer isso? Através de um for, variando o número de linhas, de 0 até o número de linhas. E um outro for, variando o número de colunas. Aqui eu vario o número de colunas. Para cada linha e para cada coluna, eu dou uma mensagem para o meu usuário, solicitando que ele digite um número. Do elemento IJ, né? Vou colocar a porcentagem D aqui, ó, para indicar que é o elemento na linha I, coluna J, tá? Então eu vou passar o I e eu vou passar o J aqui. Fiz a leitura, agora fiz a impressão da mensagem, vou usar o scanf para fazer a leitura da variável. Porcentagem D, e passando E comercial, a matriz na posição IJ. Fiz a leitura. Bom, daqui já dá para a gente testar a leitura da matriz. Então posso fazer a leitura da matriz. Leitura de M com 4 linhas e 3 colunas. Porque aqui eu aloquei uma matriz de 4 linhas e 3 colunas. Bom, isso aqui já dá para testar a leitura. Agora eu vou fazer uma função para mostrar os elementos da matriz. Isso aqui a gente já fez no vídeo anterior, mas é bom a gente reforçar agora como que a gente faria com um ponteiro de ponteiro, né? Nossa matriz é um ponteiro de ponteiro. Então, novamente, dentro da minha função eu vou variar o número de linhas de 0 até o número de linhas, ponto e vírgula, e agora eu vou variar no número de colunas, j igual a 0, j menor do que colunas, j mais mais, e agora eu vou imprimir o meu elemento na linha I, coluna j, MIJ. Bom, depois que eu terminei essa repetição na minha coluna, né, no meu número de colunas, eu vou imprimir um /n aqui, para ele avançar para a próxima linha. Isso tudo aqui vai
vou colocar dentro do for. Perfeito. Então, mostrar bom, a gente já tinha feito algo parecido com isso, né? Então, ele vai, na linha 0, imprimir todos os elementos na coluna J igual a 0, J igual a 1, até o número de colunas. Então, ele vai imprimir toda a linha 0. Depois vem aqui, imprimir toda a linha 1, toda a linha 2, toda a linha 3, encerra a função e volta para a função principal. Na função principal, eu vou fazer a chamada do mostrar meu número de elementos. Bom, suponha assim, minha função principal, eu aloquei a matriz, fiz a leitura, fiz algum tipo de processamento, mostrei o resultado, e em C, uma vez que eu aloquei memória, ele não desaloca automaticamente. Eu preciso ter um procedimento para liberar esse espaço de memória. Então, também nós precisamos fazer isso aqui, tá? Vou chamar uma função liberar memória aqui. Que eu passo o número de linhas e passo o número de colunas. Para liberar a memória, eu tenho que fazer o processo inverso da alocação de memória. Então, o que eu fiz ali na alocação? Eu primeiro instanciei um vetor de ponteiros, depois eu fiz um for alocando para cada linha um vetorzinho, né? Isso tudo está numa linha só, dentro do for. Aqui no liberar, que eu vou deixar junto aqui da alocação, aqui embaixo, o liberar vai fazer o contrário. Primeiro eu vou fazer um for no número de linhas, vou liberar todas as linhas da minha matriz, usando free, a função free. Então vou na linha 0, libero a linha 0, na linha 1, libero a linha 1, na linha 2, etc. E aí depois que eu terminei de liberar todas as linhas, eu dou um free na matriz. Que aí eu estou liberando ponteiro de ponteiro. Tá? Uma boa prática é você deixar esse cara aqui igual a nulo. Nulo significa que ele vai apontar para nenhum endereçamento, né? Ponteiro nulo. Então, no final, você, na sua função principal, você alocou a matriz, fez a leitura, fez o processamento, mostrou o resultado, e no final eu vou chamar a função para liberar o espaço de memória. Libera M com 4 linhas e 3 colunas. Tá? Então, basicamente, o programa vai fazer, nesse caso aqui, vai fazer só a leitura, mostrar e liberar o espaço de memória. Vamos executar esse cara aqui. Então, GCC menos O EX23, EX23.c. Ok, essa variável que eu estou usando aqui dentro eu chamei de M, não de matriz. Ele está reclamando aqui. Ok, parâmetro M, né? Ok, deu certo agora. Vamos executar. Então, eu vou preencher a matriz, né, com 4 linhas e 3 colunas com números sequenciais. Então, 1, 2, 3. Então, na linha 0 tem 1, 2, 3. Na linha 1, 4, 5, 6. Na linha 2, 7, 8, 9. Na linha 3, 10, 11, 12. E aqui, chamei a função para mostrar, né, a minha matriz que eu fiz a leitura. Primeiro fiz a leitura, mandei mostrar a minha matriz, mostrou certo. Liberei a memória, encerrou o programa. Tá? Então, o que consiste esse exemplo, né? Primeiro, passagem de parâmetro de um ponteiro de ponteiro. Depois, alocação da matriz usando o vetor de ponteiros. Depois, uma vez que eu aloquei a matriz, é importante no final sempre liberar espaço de memória. Por quê? Porque se o seu programa ficar alocando várias vezes, né,
a matriz e você não desaloca, acontece um fenômeno chamado memory leak. O espaço alocado, aí não tem nenhum ponteiro apontando para aquele espaço alocado, e aí você resolve alocar um outro espaço, né, e aí tem um espaço que está sendo utilizado pelo programa, mas não tem ninguém referenciando aquele espaço de memória. Uma hora seu programa começa a utilizar muita memória RAM e acaba estourando o espaço de memória alocado para ele e ocorre esse fenômeno chamado memory leak, tá? Vazamento de memória. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Ficou meio longo, mas até a próxima.